Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 134 do dia 9 de julho. Em continuação, o reino dividido entre Israel e Judá. Segunda Reis, capítulo 6, do versículo 24 até o versículo 33. Vai falar para nós sobre o cerco de Samaria e o livramento confirmado pelos leprosos. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, ele rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Sefate, continuar hoje sobre os seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele." Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: "Esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor?" Segunda Reis, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 14. Segunda Reis 7, do versículo 1 até o versículo 20. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: "Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria." Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: "Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso?" E ele disse: "Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás." E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: "Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão
somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. E fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas. E foram e os esconderam, então voltaram e entraram em outra tenda. E dali também tomaram alguma coisa e foram e se esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas, e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá. Então, por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade, eles anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém. Nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos. Pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos? E entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e os anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta. E morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. 2 Reis, capítulo 8, do versículo 3 até o versículo 6. Vai falar sobre propriedade devolvida a Sunamita e após 7 anos de fome. Ao final dos 7 anos, ele voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e a sua propriedade.
O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse-me: conta-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela. Ele ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Se vocês lembrarem, a leitura anterior, o profeta Eliseu tinha, quando ele ressuscitou o filho dela, ele falou: olha, vai para outro país, porque uma grande fome vai vir sobre esta cidade, sobre este local. E assim ela fez, ela saiu. Agora ela já viu que Deus já tinha voltado tudo ao normal, abençoar o lugar, aí ela retornou. E aí o rei retornou e queria de novo a casa dela. E ali o rei ordenou, né, confirmou a história que realmente ela tinha saído, mas tinha deixado algo ali. E o rei confirmou e devolveu para ela. Quis dar tudo de volta. 2 Reis, capítulo 8, do versículo 7 até o 15, vai falar sobre Azael mata Ben-Hadad e começa a reinar na Síria. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade. Ele ordenou a Azael: vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele e pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo que havia de melhor em Damasco. Um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença. Eliseu respondeu: vai, diga-lhe, com toda certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. E perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Que rei malvado que ele vai se tornar. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou o que Eliseu lhe disse, Azael respondeu: ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou-o com ele, sufocou o rei até matá-lo, e assim Azael foi o seu sucessor. Ou seja, Azael matou o rei, mas ele ia se recuperar. Então ele morreu por quê? Porque Azael matou para ficar no lugar dele. Aproveitou o momento que o rei estava doente e assim o fez. Aquele que estava ali do lado dele, que era para servir, para proteger, aproveitou um momento para sobressair. Agora, Acasias auxilia Jorão contra a Síria. 2 Reis, capítulo 8, do versículo 28 e o 29, vai falar assim: Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra
Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido. E voltou Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Jeú é ungido rei por ordem de Eliseu. 2 Reis, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 13. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor. E assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os meus servos do Senhor, derramado por Jezabel, e toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo ou seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães num terreiro em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, voltou, e aí um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: aí não nos engane, conte-nos a nós o que ele disse. Então Jeú contou, ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele, e em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. 2 Reis, capítulo 8, do 26 até o 27, vai falar sobre Acasias começa a reinar sozinho. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. 2 Crônicas, capítulo 22, do versículo 1 até o 20, não, do versículo 1 e segue, do 3, depois vem o 4, 5 e assim por diante. O povo de Jerusalém exclamou, proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar. Uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele, então assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. E aí, Acasias, ele reinou e o nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos.
Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito. Pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. 2 Crônicas, capítulo 22, do versículo 5 e o versículo 6, vai falar assim. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote na batalha contra Azael, rei da Síria. Depois Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Agora, em continuação, Jeú derrota Jorão em Jezreel. 2 Reis, capítulo 9, do 14, vai até o versículo 26. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão. Na época em que este defendeu com todo Israel Ramote Gileade contra Azael, rei da Síria, o rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, e o rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, então não deixe ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Porque Jorão estava lá se recuperando e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Então, quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou ao mensageiro, chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: o jeito do chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Ninsi, dirige como louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Abidcar, seu oficial: pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então, pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Para finalizar, 2 Crônicas, capítulo 22, o versículo 7, diz assim: por meio dessa visita, Deus provocou
a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Amém? Até a próxima leitura.